amor de Cristo, o perdão de Cristo, a graça de Cristo, a bondade de Cristo, boas notícias em tempos de crise. Boa noite a todos. Espero que estejam bem dispostos, prontos para mais uma palestra. Hoje o nosso tema é muito especial e é possível mudar, não somos obrigados a cometer os erros dos nossos pais. Não sei se já ouviram dizer, certamente que já, este ditado: quem sai aos seus não degenera, não é? Mas nem sempre este ditado é verdadeiro. Vejam se concordam comigo. Se um pai ou uma mãe tiverem hábitos prejudiciais para a sua saúde e transmitirem esses hábitos aos filhos, será que este ditado se confirma? Sim? Acham que sim? Vamos pôr um pai que tem o hábito de beber álcool e de beber em demasia. Vamos supor que o seu filho segue as pegadas do pai. Será que não seria melhor que ele não tivesse saído aos seus? Não seria? Certamente. Reparem na história deste homem. É ele próprio que conta a sua história na internet, não exatamente neste site, este é o site da sua empresa, mas se procurarem Andrew Sobel na web, certamente vão encontrar o testemunho que ele contou e que levou, inclusive, à escrita deste livro de uma perspectiva muito diferente àquela que ele tinha antes. Andrew Sobel era um homem extremamente bem-sucedido na sua vida, ainda é, e era um homem que foi criado por pais ateus. E ele próprio, ele e a sua esposa, eram ateus. E tinham uma exigência muito elevada em relação aos seus filhos. Eles tinham sido educados, Andrew tinha sido educado a procurar o sucesso na vida e ele tinha sido educado e preparado para conseguir alcançar a aprovação das pessoas e para conseguir alcançar uma grande casa, um grande carro, todas as coisas que normalmente as pessoas consideram muito importantes e valiosas nesta vida. E foi isso que ele alcançou. E ele queria que os seus filhos o alcançassem também. Mas um filho, chamado Chris, que entrou para a Força Aérea, começou a desviar-se por maus caminhos. E ele e a sua mulher, chamada Mary Jane, estavam muito preocupados com o Chris. Porque o Chris fazia muitas festas e saía com muitas mulheres diferentes e tinha uma vida que em nada era a vida que os pais queriam para ele. Mas então, um amigo cristão do Chris ofereceu-lhe uma Bíblia. E o Chris, parece que ele diz que pensa que começou a ler o Evangelho de Lucas. E em poucas semanas, este jovem, que tinha sido um ateu toda a sua vida, que os pais já eram ateus, os avós já eram ateus, este jovem entregou a sua vida nas mãos de Jesus, entregou a sua vida nas mãos de Deus e a sua vida mudou. Deixou de fazer aquelas festas, deixou de sair com tantas companheiras diferentes, mudou a sua vida, mudou a sua maneira de ser e o pai ficou assustado. E ele diz, em 55 anos, disse Andrew Sobel, em 55 anos, eu nunca tinha tido contacto com isto, com o cristianismo, e ninguém nunca me tinha dito, olha, tens de ler a Bíblia, ou tens de pensar nisto, que é importante para a tua vida. 55 anos, nunca ninguém me tinha dito isso. Então, às escondidas da sua mulher, este homem comprou uma Bíblia e começou a ler primeiro o Evangelho de Mateus. E quando o seu filho soube, o Chris soube, e quando o Chris partiu para o Afeganistão, ele disse, pai, lê o Evangelho de João. E quando este homem leu a história da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ele percebeu que Jesus oferece mais do que casas e carros e riquezas e status social. Ele diz que percebeu pela primeira vez que não é as coisas exteriores que nos fazem ser aceitos por Deus. Deus aceita-nos incondicionalmente pela sua graça, pelo seu amor revelado na cruz do Calvário. E este homem, porque o seu filho não saiu aos seus, porque o seu filho não seguiu o seu exemplo, encontrou Jesus, encontrou uma razão para viver e escreveu este livro, Power Questions, para ajudar as pessoas nas suas relações comerciais a fazerem as perguntas certas,
Mas um dos tópicos deste livro é uma das perguntas de Jesus, quando ele perguntou aos seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Ele encontrou em Jesus um mestre que sabia fazer as perguntas certas no momento certo. A sua vida mudou porque o seu filho não seguiu os seus passos. Muitas pessoas costumam dizer: bom, eu já nasci nesta religião, os meus pais já eram desta religião, os meus avós já eram desta religião e eu não posso mudar de religião. Não podes porquê? Quem é que te impede de mudar? A escolha é tua. Meu querido amigo, minha querida amiga, se encontrares algo melhor para ti, algo que Deus te está a revelar, então aceita o desafio, não o meu, mas o de Jesus. É possível mudar, podes ir mais além do que os teus pais foram. Eu e todos nós podemos ir sempre mais além, podemos aprender com as coisas boas que os nossos pais fizeram e repeti-las ou melhorá-las ainda, e podemos aprender com as coisas menos boas dos nossos pais para não as repetir. Há uma profecia na Bíblia que revela claramente que surgiria um engano na igreja cristã e que também Deus o profetizava para que nós não tivéssemos de ser enganados. E essa profecia está em Daniel, no capítulo 7. Começa assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel capítulo 7, verso 2. Agora, eu quero que vocês estejam tranquilos, respirem fundo. É verdade, vou falar sobre outra profecia, mas vocês vão compreendê-la esta noite. Vai ficar claro, claro como a água, ok? Reparem, Daniel teve uma visão e os 4 ventos, estão aqui 2 símbolos, 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Todos podem compreender as profecias da Bíblia, em regra geral, quase todos os seres humanos poderão compreender as profecias da Bíblia. Todos os que em condições normais de saúde mental quiserem, podem compreender se perceberem uma regra simples. A regra é que a Bíblia explica-se ela própria. O livro de Isaías, capítulo 28, verso 10, diz: é regra sobre regra, regra e mais regra, mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Quando estudamos a Bíblia, não podemos ler apenas uma parte e pensar que pronto, já sei tudo o que a Bíblia diz sobre este assunto. A Bíblia ensina-nos que para a compreendermos precisamos de ir para um lado e para o outro, um pouco aqui, um pouco ali. E quando fazemos isso, percebemos os símbolos da profecia. Os 4 ventos do céu significam nações em conflito. E o mar grande significa povos, multidões e nações. Podemos descobrir isso quando estudamos Jeremias, capítulo 49, verso 36, Isaías 17, 12 e Apocalipse 17, 15, falam estes 2 últimos textos sobre o simbolismo do mar, e Jeremias 49, 36 sobre o simbolismo dos 4 ventos. Portanto, os 4 ventos simbolizam nações em conflito e o mar grande, povos, multidões e nações. Daniel viu nações em conflito. E o que é que ele viu mais? 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Deste mar, destes povos, destas nações, destas multidões em conflito, 4 animais grandes estavam a surgir. O que é que os animais simbolizam? No capítulo 7 de Daniel, verso 17, a profecia foi explicada a Daniel e disse: estes 4 animais são 4 reis. E o rei na antiguidade era o símbolo, era a cabeça de todo o reino. Portanto, 4 reis ou 4 reinos que surgiriam dessas nações em conflito. Vamos continuar. Torna-se agora muito, muito mais claro. Reparem, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Na Bíblia, Babilónia, o reino de Babilónia, onde Daniel estava e onde ele recebeu esta profecia, era simbolizada com o animal leão. E a própria Babilónia tinha nas suas paredes gravuras como esta, as gravuras de um leão com asas. Este é um leão com asas como os que se encontravam na porta de Istar em Babilónia, no portão de Istar em Babilónia,
E este leão com asas era símbolo da Babilónia. Quando identificamos o primeiro dos 4 animais, os outros que se seguem são fáceis de identificar. Esta profecia é, na realidade, uma profecia paralela com a profecia do capítulo 2 de Daniel, que nós estudámos na nossa 9ª palestra juntos, da grande estátua. Lembram-se da estátua? A estátua do sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, cuja cabeça era em ouro, Babilónia, de 606 a 539 a.C., os braços e o peito de prata simbolizavam a Medo-Pérsia, de 539 a 331 a.C., o ventre era de bronze e simbolizava a Grécia, de 331 a 168 a.C., as pernas eram em ferro e simbolizavam Roma, de 168 a.C. a 476 da nossa era. E depois, a Europa moderna. Agora, reparem bem neste simbolismo. A Europa moderna, ou as nações que ficaram divididas, os reinos divididos depois do Império Romano. O Império Romano dividiu-se, geralmente, os historiadores gostam de dizer em 10 reinos. É verdade que podemos considerar mais, mas a profecia fala em 10 e é muito interessante ver que, já vamos lá, que Roma dividiu-se em 10 reinos e é muito interessante porque havia alguma coisa, a profecia de Daniel 2 dizia que era ferro misturado com barro, havia alguma coisa do ferro, alguma coisa do antigo Império Romano subsistia neste tempo que nós estamos a viver. O que é que seria? Vamos ver. A profecia de Daniel 7 fala-nos exatamente da mesma sucessão de reinos. Primeiro um leão com asas e depois continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. A seguir à Babilónia, quem foi o império que conquistou a Babilónia? Quem foi? Lembram-se? Os braços e o peito de prata de Daniel 2 era a Medo-Pérsia. Os reinos conjuntos dos Medos e dos Persas levantou-se de um lado. A profecia dizia porquê? Porque a Pérsia tornou-se mais forte do que a Média pouco tempo antes de conquistarem Babilónia. E reparem, tinha 3 costelas na boca, este urso que simbolizava a Medo-Pérsia. Porquê? Porque a Medo-Pérsia conquistou 3 grandes potências. A Lídia, em 547 a.C., a Babilónia, em 539 a.C., e o Egito, em 525 a.C. Continuamos a profecia e diz, Daniel capítulo 7, verso 6, eis aqui outro semelhante a um leopardo, terceiro animal, terceiro reino, a surgir desta localização e um reino mundial. Aqui outro semelhante a um leopardo e tinha 4 asas de ave nas suas costas e tinha também este animal 4 cabeças. Asas, na Bíblia, são símbolo de velocidade. 4 cabeças são símbolo de 4 chefes. Porquê velocidade? Nós sabemos que a seguir à Medo-Pérsia, quem é que conquistou a Medo-Pérsia? Alexandre o Grande, o Império Macedónico, o Império Helístico. E reparem, as 4 asas, disse um historiador, são um símbolo à medida para a velocidade de movimento, característica do jovem Alexandre, que partiu em 334 a.C., com 35 mil homens, e que em 10 anos estabeleceu o maior império que o Próximo Oriente já tinha visto até àquela época, escreveu Gerhard Fundel. Então, 4 asas simbolizando grande rapidez. Alexandre o Grande, muito jovem, em 10 anos conquistou tudo o que tinha para conquistar e depois morreu com 33 anos. E diz-nos a profecia que tinha também 4 cabeças. Porquê? Porque o império de Alexandre o Grande dividiu-se pelos seus 4 generais. Ptolomeu dividiu-se em 4 partes pelos seus 4 generais. Ptolomeu ficou responsável pelo Egito, Palestina e parte da Síria. Seleuco ficou a governar sobre a Síria e o Oriente. Lisímaco, Trácia e grande parte da Ásia Menor. E Cassandro ficou a dominar sobre a Macedónia e tinha poder nominal sobre a Grécia. Aqui está, isto não estou a inventar, está disponível online, vocês podem fazer uma pesquisa e encontrar por vocês mesmos a divisão do Império Helenístico em 4, pelos 4 grandes generais de
Alexandre o Grande. Agora reparem, chegamos ao quarto império, se era Babilónia, depois a Medo-Pérsia e depois a Grécia. Quem é que conquistou a Grécia? Roma. Agora vinha o Império Romano e reparem como é retratado. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, diz Daniel 7, verso 7, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de quê? Ferro. As pernas da estátua eram em ferro e simbolizavam o império que usou o ferro mais do que qualquer outro antes dele. As armaduras dos romanos eram de ferro e a administração era de ferro. E foi a idade realmente do ferro. A profecia anunciava e a história confirma. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. São pormenores proféticos da maneira como o Império Romano iria arrasar e subjugar as nações que não se quiseram colocar sob o seu domínio. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Reparem, diferente. Não era exatamente um reino como os outros. Roma começou por ser uma república. Muito interessante. Era diferente. Este animal, este reino, este poder era diferente. E tinha 10 chifres. Muito interessante, porque o Império Romano dividiu-se, como dizia há pouco. Muitos historiadores acreditam em 10 reinos diferentes. E aqui estão eles. Os suevos, que deram origem a um povo muito simpático, não é? Muito querido. Se vocês estão a assistir a isto noutros países e quiserem vir fazer férias em Portugal, nós estamos a precisar, estamos em crise, precisamos dos turistas. Os suevos deram origem a um povo muito simpático e bonito e maravilhoso. Já chega, não é? E os visigodos deram origem aos espanhóis, os saxões aos ingleses, os francos deram origem aos franceses, os burgundos aos suíços, os alemães aos alemães, os lombardos. Agora reparem, há três povos que desapareceram da história. Todos os outros deram lugar a outro povo na Europa moderna, mas há 3 que desapareceram. Os ostrogodos desapareceram, os érulos desapareceram e os vândalos desapareceram. Porquê? Reparem como a profecia, séculos antes, predizia, estando eu a considerar os chifres, tinha 10 chifres o Império Romano, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Um chifre na Bíblia é um símbolo de poder. Aliás, nas obras de arte da Antiguidade, por vezes vemos Moisés representado com chifres. Os chifres, hoje em dia querem dizer outra coisa, infelizmente, não é? Desculpem lá. Mas os chifres, na Antiguidade, simbolizavam poder. E Moisés é representado muitas vezes com poder e outros personagens bíblicos através dos chifres. E agora reparem, um chifre pequeno simbolizava um poder diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Daniel 7, verso 8. 600 anos antes de Cristo, Deus profetizou que diante deste poder que surgiria em Roma, 3 povos, os ostrogodos, os érulos e os vândalos, seriam dizimados diante deste poder. Vamos ver como a profecia se cumpriu. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Vamos ver mais detalhes sobre este poder amanhã, mas hoje ainda quero mostrar-vos alguns. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruiria os santos do Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, diz a profecia, alguns versos depois, Daniel 7, verso 25. Um poder que surgiria em Roma e que iria procurar mudar a lei de Deus. Nós vimos que Deus escreveu a lei, a sua lei, os 10 mandamentos com o seu dedo, estava dentro da Arca da Aliança, uma lei que não mudou, as outras leis que estavam à volta da Arca da Aliança, escritas não em pedra, mas em materiais perecíveis. Essas leis foram abolidas na cruz, podemos dizer assim, a lei cerimonial, quando Jesus morreu, o Cordeiro de Deus foi morto na cruz, todas as leis dos sacrifícios que apontavam para Jesus chegaram ao fim, perderam a validade,
Mas a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, em pedra, escrita pelo dedo de Deus dentro da arca, essa lei nunca foi abolida, nunca será, mas surgiria um poder em Roma que iria tentar mudar essa lei. Agora reparem, e eles serão entregues na sua mão, venho atrás um bocadinho, reparem só, diz-nos proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, ele iria destruir pessoas consagradas a Deus, verdadeiros servos cristãos, verdadeiros servos de Deus, e reparem, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Agora podem perguntar, quanto é que é tempo e tempos e metade de um tempo? Lá estamos perdidos outra vez. Calma, as profecias da Bíblia são simples, a Bíblia explica-se ela mesma. Reparem como o livro de Daniel nos diz o que é que quer dizer com esta palavra tempos. Daniel 11, verso 13 diz, ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, um tempo é um ano, tempos, anos, e metade de um tempo, metade de um ano. Como calcular? Reparem, Daniel 7:25 fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Os especialistas em hebraico que estudaram estes termos dizem que a palavra tempos, exatamente aqui, não é uma palavra tempos no plural, como nós dizemos em português, quando nós queremos dizer plural de portas, é portas. Se é o singular, é uma porta. Se são várias portas, nós dizemos portas. Mas no hebraico, se são duas portas, há um plural especial para dizer que são dois. E aqui, exatamente, é usado essa palavra, é usada exatamente, essa terminologia, ou essa terminação é usada exatamente aqui, nesta palavra em Daniel 7:25, e então nós temos um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um ano judaico tinha sempre 360 dias. Os meses dos judeus têm sempre 30 dias. E tinham na antiguidade, e de acordo com o calendário israelita, com o calendário judaico, os meses têm 30 dias e os anos 360 dias. Então, reparem, vamos fazer uma conta simples. Um tempo são 360 dias, ou seja, um tempo significa um ano. 360 dias, dois tempos, quanto é que dá? 720 e metade de um tempo, metade de 360. Quanto é que dá essa conta? Sabem, eu não sou boa matemática. E como a Bíblia se explica ela mesma, eu vou deixar a Bíblia explicar. O livro do Apocalipse desvenda muitas das profecias de Daniel. Reparem, em profecia, um dia equivale a quanto? Um ano. Nós já vimos isto na nossa sexta palestra em profecia, de acordo com Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Em profecia, um dia equivale a um ano. Agora reparem, Apocalipse desvenda esta profecia e o número exato de anos. Apocalipse, capítulo 12, verso 14, dizia e diz: foram dadas à mulher, nós amanhã iremos estudar este símbolo, a mulher na Bíblia em profecia simboliza uma igreja, ou o povo de Deus. Foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar. A igreja, os fiéis de Deus teriam de fugir. Onde é sustentada por um tempo, reparem a mesma expressão, um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Também já estudámos que a serpente no Apocalipse significa o diabo, que iria através deste poder perseguidor perseguir os verdadeiros filhos de Deus. Agora, o que é que significa um tempo e tempos e metade de um tempo? Um ano profético, 2 anos proféticos e metade de um ano profético. A Bíblia explica-se a ela mesma. Em Apocalipse, capítulo 12, está lá o número. Reparem. E a mulher fugiu para o deserto. Verso 6, Apocalipse, capítulo 12, verso 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante quanto tempo? 1260 dias. 1260 dias. Um ano profético, 360 dias proféticos. Um dia equivale a quanto em profecia? A um ano. 360 dias equivalem a 360 anos. Um ano mais 2 anos, mais metade de um ano. Quem é boa matemática, faça a conta em casa. Quem tiver uma calculadora,
Na realidade, a Bíblia fez a conta e diz 1260 dias proféticos, e em profecia, um dia equivale a um ano. O que é que aconteceu durante 1260 anos? 1260 dias, diria a Bíblia, disse a Bíblia. Em profecia, um dia equivale a um ano. 1260 anos em que este poder teria domínio, em que este poder perseguiria pessoas que eram verdadeiras cristãs, em que este poder iria oprimir o povo de Deus. Quem era este poder? Como é que as coisas aconteceram? A Bíblia explica. E a história confirma. Ontem falei-vos sobre Constantino, o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo. Eu disse-vos ontem e continuo a afirmar que a sua conversão levanta algumas dúvidas. Sabem porquê? Este imperador, depois da sua conversão, assassinou a sua segunda esposa, chamada Fausta, e assassinou o seu filho. Eu acho que um cristão não mataria um filho e não mataria a sua esposa. O que é que vocês acham? E este imperador, Constantino I, Constantino o Grande, primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, saiu de Roma e instalou-se em Bizâncio, que se tornou conhecida como Constantinopla, e deixou em Roma um personagem muito influente que estava a ganhar cada vez mais influência em Roma. Na realidade, a casa de Fausta, a mulher que Constantino assassinou, a sua casa, a casa de Fausta, que é conhecido também como o Palácio de Latrão. Hoje em dia há um Palácio de Latrão, o antigo Palácio de Latrão pertencia à Fausta, mulher de Constantino, foi oferecida, essa casa, esse palácio foi oferecido ao bispo de Roma, ao líder da igreja cristã em Roma. E a profecia dizia que diante deste poder, três outros poderes seriam arrancados. Será que a história confirma isso? A história confirma. Alguém que esteja a ouvir esta noite e que nunca ouviu isto antes, talvez não seja fácil, mas eu quero garantir-te, querido amigo, querida amiga que estás a ouvir, que aquilo que estou a dizer está escrito na Bíblia, podes confirmar por ti mesmo na história e lembra-te, é possível mudar. Deus está a olhar para ti com carinho e amor e não foi por acaso que te fez ouvir esta mensagem hoje. Repara, os Érulos, um dos povos que foi dizimado diante deste poder, Odoacro, o rei dos Érulos, foi derrotado por Teodorico, rei dos Ostrogodos, em 493. Os vândalos, sob as ordens do imperador Justiniano, o general Belisário fez desaparecer da história este povo no ano 533. E os Ostrogodos, a oposição destes ao bispo de Roma, foi suprimida eficazmente em 538, ao serem expulsos por Belisário de Roma. Foram dizimados depois, mas foram expulsos em 538 de Roma e deixaram de fazer frente ao bispo de Roma. Porquê que estes três povos faziam frente ao bispo de Roma? Porque o bispo de Roma, como todo o cristianismo naquela altura, a maior parte do cristianismo naquela altura, acreditavam, e eu também acredito, que Jesus não é um ser criado, mas Jesus sempre existiu com o Pai. E havia outros povos que também se tinham convertido ao cristianismo, mas que não aceitavam todas as doutrinas que a Igreja aceitava, chamados povos arianos, seguiam as doutrinas de Ário, que dizia que Jesus tinha sido criado. E estes povos faziam oposição ao bispo de Roma. E por causa disso, o seu poder, direto ou indiretamente, foi arrancado diante do bispo de Roma por influência também deste poder, para que o bispo de Roma tivesse autoridade não só religiosa, mas também política e civil durante quanto tempo? A profecia dizia 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos. Um excelente e muito eminente teólogo português, a quem muito admirei enquanto estava vivo, tive a oportunidade de o conhecer, Ernesto Ferreira, escreveu um livro, Profecias Cronológicas na História da Salvação. Este homem foi um padre, um sacerdote católico, mas ele mudou. É possível mudar. Ele descobriu coisas na Bíblia que ele não conhecia.
E ele escreveu no seu livro, 538 pode, pois, ser considerado como o ponto de partida para um longo período em que o Bispo de Roma detém sobre toda a cristandade não só uma supremacia religiosa, mas um poder político que gradualmente se vai fortalecendo até atingir as características de poder absoluto. A profecia dizia quanto tempo é que este poder reinaria sem ninguém lhe fazer frente? 1260 anos. Dias proféticos, anos. Uma conta simples então. Se pegarmos na data de 538, quando o último dos três poderes foi arrancado diante deste poder, como dizia a profecia de Daniel 7. Se pegarmos em 538 e somarmos 538 mais 1260, quanto é que dá? Esta eu sei, mas não vou dizer. Quanto é que dá? 538 mais 1260 dá exatamente 1798. A profecia dizia em Apocalipse 12:6 e Apocalipse 13:5, durante 1260 dias, que em profecia são anos, dias proféticos são anos. Outra expressão, também em Apocalipse, deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, um mês judaico, um mês no Israel antigo, tinha 30 dias apenas, sempre 30 dias, 42, façam a conta quanto é que dá. 1260 anos, de 538 a 1798. Podem achar que eu estou a inventar estas coisas, mas, queridos amigos, eu vou citar mais uma vez, peço desculpa, mas eu vou citar mais uma vez uma fonte que nem todos já acham muito credível, mas eu acho porque está disponível na internet, toda a gente pode criticar, a Wikipédia. Reparem o que diz. Então, o general Berthier marchou para Roma sem oposição em 10 de fevereiro de 1798. Exatamente 1260 anos depois deste poder ter tido a hegemonia que começou a ter, nessa data, em 1798. A hegemonia papal chegou ao fim. E proclamou a República Romana exigindo do Papa a renúncia de seus poderes temporais. Como recusou, o Papa foi feito prisioneiro e em 20 de fevereiro foi escoltado para Siena e de lá para Certosa. Depois para a cidadela de Valença, onde faleceu em 29 de agosto de 1799. São dados que estão disponíveis na internet. Qualquer um pode comprovar. Será que a profecia não nos estava a dizer algo importante que tu e eu devemos saber? Algo que é óbvio, mas tão óbvio que por vezes passa ao lado. Reparem o que os historiadores disseram, confirmando a Bíblia. Das ruínas da Roma política levantou-se o grande império mundial na forma gigante da Igreja Romana, disse Alexander Flick. E outro, Adolf von Arnack, escreveu: a Igreja Romana é o antigo Império Romano consagrado pelo Evangelho. Em 1798, o poder que mandou através da Santa Inquisição perseguir, condenar à fogueira, torturar e matar muitos, cujo único pecado, que eu acredito não foi pecado, foi lerem a Bíblia e quererem fazer o que a Bíblia dizia, mesmo contra aquilo que a Igreja e a tradição estavam a dizer. Nomes que, seguindo os grandes reformadores, quiseram dizer só a Escritura, só a Bíblia, só a Escritura, só esta é a nossa regra de fé e de prática. Não precisamos de pagar o perdão e não precisamos de adorar a ninguém a não ser Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Esses foram torturados e perseguidos pelo poder de Roma. Mas em 1798 esse poder chegou ao fim e como Satanás não podia mais usar um poder perseguidor, ele irou-se contra um pequeno grupo que surgiria depois de 1798. E reparem o que a profecia de Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse não deve assustar ninguém. A palavra Apocalipse significa revelação, é algo que Deus revelou. Reparem, Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher. O dragão é um símbolo de quem em Apocalipse? Nós já estudámos isto, um símbolo de Satanás. E irou-se contra a mulher, que é um símbolo da igreja. O apóstolo Paulo e o apóstolo João escreveram
com símbolos, e a mulher era um símbolo do povo de Deus e da igreja de Deus, o dragão irou-se contra a mulher, Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao resto, um pequeno resto, um pequeno remanescente, se assim quisermos chamar, da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Um povo que guardaria os 10 mandamentos originais. Um povo que teria o testemunho de Jesus Cristo, que também seria um povo cristão, um povo que aceitaria Jesus Cristo como seu Salvador. E mais, a profecia de Apocalipse diz exatamente o que significa esta expressão, testemunho de Jesus Cristo, porque em Apocalipse capítulo 19, verso 10, é-nos dito que João ajoelhou-se diante do anjo que lhe trazia as visões e que também trouxe as visões a Daniel, e o anjo disse-lhe, olha, não faças isso, não te ajoelhes diante de mim, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Uma igreja, um povo, um movimento cristão que guardaria toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, como estão escritos em Êxodo no capítulo 20, que teria também a capacidade de interpretar as profecias da Bíblia. Um povo que teria também o dom profético. Quem é esse povo? Eu acredito que sei. Se não acreditasse, não estava aqui. A Bíblia tem, em Apocalipse, no capítulo 14, no centro do livro do Apocalipse, uma mensagem tremenda. A mensagem dos 3 anjos, que identifica aquilo que este resto, este remanescente, estes cristãos fiéis, depois de 1798 deveria surgir um movimento mundial, queria pregar uma mensagem, a última mensagem de misericórdia a todos os habitantes da terra. E essa mensagem está em Apocalipse, no capítulo 14. E o capítulo 14 do Apocalipse, a mensagem dos 3 anjos, começa exatamente assim no verso 6. Vi outro anjo. Anjo na Bíblia significa um mensageiro. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Quando estudamos a profecia da Bíblia e estudamos o Apocalipse no capítulo 14 e começamos as mensagens dos 3 anjos no verso 6, nós vemos que elas estão num contexto muito especial. Num contexto em que, logo a seguir, no resto do capítulo 14, a partir do verso 12, que acaba a mensagem dos 3 anjos, até ao final, fala da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus. Estas mensagens deveriam ser proclamadas em toda a terra antes, exatamente antes de Jesus voltar. E estão a ser proclamadas. E o facto de nós estarmos aqui neste momento e tu estares a assistir, de tu estares aqui neste auditório e eu estar a pregar algo que eu não inventei, mas que está na palavra de Deus, é o cumprimento desta profecia. Um outro anjo que tinha o Evangelho eterno. Evangelho eterno. As boas notícias. Evangelho significa boas novas, boas notícias. As boas notícias do amor de Jesus, do amor de Deus que deu o seu Filho para morrer por nós. Todo o que nele crer não terá de perecer, mas pode ter a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, se tu acreditares nele, a graça de Deus para ti e para mim, se nós acreditarmos em Jesus como o nosso Salvador pessoal, possamos ter a salvação, possamos ter a vida eterna, o Evangelho eterno, as boas notícias eternas para toda a terra. Jesus disse que o Evangelho seria pregado em testemunho a todas as nações, em toda a terra, então viria ao fim, então Jesus voltaria. E aqui está esta última mensagem de misericórdia a ser proclamada em toda a terra, proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, diz o verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, numa época em que Deus por vezes é retratado como um avôzinho, lá no céu, a mandar chocolates cá para baixo, não é? Todos os caminhos vão a dar de qualquer maneira. Deus aceita toda a gente, sim, Deus aceita toda a gente, através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim para te salvar, para te tirar do pecado, para te dar uma nova vida, uma vida de amor a Deus e de amor ao teu próximo, uma vida genuína de piedade, uma vida em que tu temes a Deus não no sentido de ter medo, mas de um profundo respeito, de uma profunda obediência. O que é que significa temer a Deus? A própria Bíblia explica-se ela própria.
A Bíblia explica-se ela própria, a própria Bíblia responde e diz, em Eclesiastes 12, verso 13, leiam comigo, por favor, teme a Deus e guarda os seus quê? Mandamentos, porque isto é o dever de todo homem e toda a mulher. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, o poder de Satanás pode ser quebrado e afastado de ti, e tu podes ter poder para voltar à obediência à lei de Deus, a lei de amor, a lei que nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa lei especificada nos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra, a lei pela qual Jesus verteu o seu sangue na cruz para te salvar, para te trazer de volta à obediência a Deus, ao amor de Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, um movimento mundial, uma igreja mundial que proclamaria a mensagem de que já chegámos ao juízo de Deus desde 1844. Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial e estamos a viver na hora do juízo. Verso 7 ainda, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A última batalha da terra, na terra, entre Cristo e Satanás, e entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás, será uma batalha em relação à adoração. Adorai o que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? A Bíblia ensina, nós vimos, Deus criou tudo no princípio e criou em 6 dias e descansou no 7º. Vimos que o 7º é o sinal de Deus. O 7º dia, o sábado, foi dado por Deus para que nós nos lembremos do Criador, para que nós adoremos aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um movimento mundial, uma igreja que pregaria os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, o 4º mandamento, o sábado do 7º dia, e a fé de Jesus. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição, diz Apocalipse 14, verso 8. O segundo anjo diria, caiu Babilónia. Babilónia, na Bíblia, é o símbolo de uma igreja que se afastou de Deus. Amanhã exploraremos este símbolo. Amanhã tu tens de estar aqui. E se tens alguém a quem queres ver no céu, por favor, convida essa pessoa. Ora por ela, pede a Deus que a ilumine. Eu estou a orar por ti. Esta noite eu pedi a Deus, por favor, Senhor, dá-me palavras para não ofender ninguém. Não pensem, por favor, que eu estou a querer mostrar-me superior. Eu acredito que há crentes em todas as denominações cristãs e mesmo não cristãs. Há crentes sinceros, há crentes que amam a Deus, há crentes que estão dispostos a dar a sua vida por amor a Jesus. Não sabem talvez tanto de profecias como eu tenho a oportunidade de saber, ou se calhar até sabem mais, mas independentemente se sabem mais ou menos, são melhores do que eu no caráter, estariam dispostos a dar a sua vida por Deus. Eu sei que há crentes sinceros em todas as denominações. E se tu és um deles, abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 14. E sabe que há uma Babilónia que irá cair. Caiu é uma igreja que apostatou, que se afastou dos ideais de Deus, da lei de Deus. E que se prostituiu. A prostituição na Bíblia é um símbolo de quando o povo de Deus se afastou e adorou outros deuses. Amanhã exploraremos esse símbolo. Hoje continuamos a mensagem dos 3 anjos e diz, e outro anjo seguiu dizendo que caiu Babilónia, já lemos, e seguiu o 3º anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Querido amigo, querida amiga, que estás a ouvir estas palavras, talvez estejas a ouvir estas mensagens pela primeira vez. Quem sabe Deus te convidou para que tu pudesses ser advertido de um grande engano que virá a toda a terra. Um engano do qual Deus te quer livrar. Um engano do qual Deus, Jesus, te quer salvar porque morreu por ti. Jesus quer salvar-te. Salvar-te de uma obediência a um poder instituído pelos homens
mas dirigido por um poder contrário ao de Deus, e salvar-te para a sua verdadeira igreja, o remanescente, o resto fiel. E diz-nos a Bíblia que esse resto fiel tem uma característica especial, ou algumas características especiais, 3 especiais. Aqui está a paciência dos santos. Eles aguardam pacientemente o advento, a vinda de Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Apocalipse 14:12 diz que haveria um movimento, uma igreja mundial, que queria pregar a breve vinda de Jesus, guardaria todos os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que se guardarmos todos e tropeçarmos num só, somos culpados de todos eles, diz o apóstolo Tiago. Todos os 10 mandamentos originais, escritos por Deus, pela fé em Jesus. Só pela fé em Jesus podemos ser verdadeiramente obedientes. Só vendo o quanto Ele nos amou. Só olhando para a cruz e percebendo o quanto Ele deixou por nós. O quanto Ele esteve disposto a ser rejeitado e cuspido, gozado. Só assim podemos nós ter a coragem de o amar e de o servir como Ele quer. Digam o que disserem, gozem à vontade. Jesus amou-me e morreu por mim. Eu quero estar disposto a dar a minha vida por Ele. A Bíblia diz, em 1 de Pedro, o apóstolo Pedro escreveu, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Se tu tens dito, eu nasci nesta religião, os meus pais eram desta religião, os meus avós e os meus bisavós eram desta religião, eu tenho de ficar nesta religião. Não tens de ficar. É possível mudar. Foste resgatado pelo sangue de Cristo, da vã maneira de viver, da tradição que talvez tenhas recebido, para algo melhor, para a palavra de Deus, para o Deus verdadeiro e vivo, aquele que se revelou, aquele que tem uma mensagem de amor, aquele que te está a atrair a ti e a mim hoje, para fazermos parte deste povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. O meu pai, Eduardo Gouveia, sempre foi um excelente exemplo para mim. E foi-o porque percebi desde cedo, ao crescer, que ele regia-se por 2 princípios. Honestidade para com Deus e honestidade para com os homens. O meu pai não conhecia o seu pai. O pai do meu pai, meu avô paterno, morreu quando ele tinha 6 meses de idade. E a minha avó levava o meu pai e a sua irmã, a minha tia, para a missa às 6 da manhã, por vezes descalços e por vezes com geada. Porque ela agarrou-se de tal maneira à sua fé, agarrou-se de tal maneira, nunca ninguém a demoveu da sua fé. Ela enviou o meu pai para um seminário porque queria que ele fosse um sacerdote católico. E o meu pai estudou 9 anos num seminário pela visão que a sua mãe tinha para que ele se tornasse um padre na Igreja Católica. No entanto, ele saiu do seminário por várias razões, não vos vou contar tudo, e andou muito confuso durante muito tempo. Ele queria saber qual era a verdade de Deus. Procurou. Experimentou muitas religiões. Experimentou até, inclusive, o Espiritismo. Vamos falar sobre o Espiritismo numa próxima palestra, o que a Bíblia diz acerca disso. E o meu pai procurou tanto, até que um dia encontrou um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E enquanto eu crescia, o meu pai nunca me influenciou, nunca me obrigou, nunca me pressionou a me batizar na sua denominação, mas sempre me disse, filho, eu sou adventista do 7º dia, porque eu nunca encontrei uma igreja que seguisse tão de perto a Bíblia como esta. Mas digo-te uma coisa, se eu um dia encontrar uma igreja que siga mais de perto o que Deus diz, eu não tenho problemas em mudar. Este é o desafio que eu te lanço esta noite. Estuda este povo. Estuda a Igreja Adventista do 7º dia. Estuda as suas crenças.
Não olhes para as pessoas que são adventistas, não olhes para mim, vais encontrar muitos defeitos. Olha para a doutrina e vê se ela está de acordo com a Bíblia. E se estiver, então mesmo que por tradição tenhas recebido algo diferente, tenha coragem de tomar uma decisão. Se eu pudesse escolher, e pudesse ser um dos 12 apóstolos de Jesus, ou dos 12 discípulos de Jesus, depois mais tarde foram chamados apóstolos, e o apóstolo Paulo também foi chamado apóstolo, mas dos discípulos, dos 12 primeiros discípulos de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, um já não existia, Judas tinha-se enforcado. Se eu pudesse ser um dos 11 que restaram no dia da cruz, não há dúvidas para mim no meu coração, eu queria ser João. João era um discípulo especial. Ele chamava-se a si próprio o discípulo que Jesus amava, porque ele percebeu o amor de Jesus por ele e a graça de Jesus por ele de uma maneira como mais ninguém percebeu. João, na noite em que Jesus foi traído, a Bíblia diz-nos que na última ceia de Jesus com os seus discípulos, João reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Eu queria ter sido João, se eu pudesse ser um dos discípulos. Não posso, mas se eu pudesse, eu gostaria de ter sido João. João ouviu o coração de Jesus a bater. Esse coração que batia por amor a ti, por amor a mim, que se deu a si mesmo naquela cruz. João percebeu o amor de Deus como ninguém. Ele é o apóstolo do amor. Foi ele que escreveu: nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para perdoar, para limpar, para purificar os nossos pecados. João escreveu as palavras: Deus amou o mundo de tal maneira. João escreveu essas palavras. Jesus predisse que todos os seus discípulos o abandonariam naquela noite e todos os discípulos o abandonaram. Mas João sentiu um toque na consciência, sentiu aquele amor a chamá-lo. E João foi atrás de Jesus, entrou no palácio de Caifás, viu Jesus a ser interrogado e maltratado. E ao contrário de Pedro, João não negou Jesus, João declarou-se abertamente como um discípulo de Jesus e foi-lhe permitido estar ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Jesus pôde entregar-lhe Maria. A mãe de Jesus foi entregue a João porque João estava mesmo ao pé da cruz. Eu quero estar ao pé da cruz. Ao pé deste sangue que me limpa e me lava e me salva. Se eu pudesse ser um dos 12, eu queria ser o único que restou. O único que restou. Dos 12, um enforcou-se, os outros fugiram, um estava perto da cruz. Eu gostaria que tu também fosses um desses. Mesmo que todos os outros abandonem a Cristo e o verdadeiro Deus e a vida eterna e a sua lei de amor, eu gostaria que tu e eu pudéssemos ser parte desse resto, esse remanescente fiel. Amém. A sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma,
nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. E para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para quem nada tem, Ele tudo é. Eu não teria nada se não fosse Jesus. Se alguém hoje gostaria de entregar o seu coração completamente nas mãos de Jesus, mesmo que nem tudo esteja claro, hoje pode entregar o seu coração inteiramente e dizer: Senhor Jesus, ilumina-me e dirige-me àquilo que é o teu povo nos últimos dias da história da Terra, àquela que é a tua verdade, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Se alguém gostaria de dizer isso, inclina a sua cabeça comigo e vamos orar. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por nos teres deixado avisos tão claros na tua palavra e uma esperança tão grande. Obrigado por nos teres deixado uma alternativa especial, linda, maravilhosa. E obrigado, Senhor, porque apesar de sermos tão falíveis como eu sou, Tu desejas para nós algo melhor, algo mais próximo do Teu grande ideal, do Teu ideal de amor revelado na vida e na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Pela Sua graça, eu peço que cada alma humana a ouvir esta palestra ou a assistir a esta mensagem possa neste momento entregar o seu coração inteiramente a Jesus e deixar que seja Jesus a dirigi-lo. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Agradeço muito a vossa atenção. Amanhã teremos o terceiro tema deste fim de semana e o tema é: não precisamos ser enganados, Deus é sempre explícito. Que Deus vos abençoe. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.